Objetivo: transformar o seu sorriso. Lembre-se, o seu sorriso é o seu primeiro cartão de visita. Fala turma, eu sou o Léo Roque e tô aqui para convidar vocês para assistir toda segunda-feira às 7h15 o programa Jeito Goiano, na CMN TV. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Contraditório. O Paulo Lica. Começa agora o programa Contraditório. Hoje vamos falar e debater, contradizendo entre os nossos convidados, sobre o discurso pela tarde de hoje do nosso atual presidente Jair Bolsonaro. Quero dar boas-vindas ao Tarzan de Castro, que é ex-deputado federal. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Contraditório. Boa noite, Paulo Lica. Eu também estou, contente de estar aqui com vocês nesse bate-papo informal quase. Quero agradecer também a presença e participação, ele que é advogado e escritor, Juliano Mioto. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui e poder participar desse debate, dessa conversa, né, sobre as ideias, sobre aquilo que está acontecendo hoje no Brasil. Nós vimos nessas eleições de 2022, né, uma polarização muito grande, uma briga eleitoral muito grande entre dois candidatos, né? É tanto que foi 1 milhão e, salvo engano, 1.800.000 de diferença somente entre os dois candidatos. Na opinião de vocês sobre essas eleições, começando aqui com o Tarzan de Castro, assim, na sua visão política, né? O senhor que é escritor, tem muito tempo, tem muita história política, viveu muita coisa. O que o senhor tem a dizer hoje para a gente, para os nossos telespectadores nesta noite, sobre essa concorrência entre os dois candidatos? Olha, o que aconteceu no Brasil é que o processo eleitoral, ele se deu no momento em que os políticos tradicionais, do modo geral, estavam muito desgastados. Os partidos tradicionais, como o MDB, PSDB e outros partidos mais, estavam muito desgastados. E houve um momento em que sobrou apenas o PT como um partido que manteve os seus militantes, a sua estrutura, né, e os outros ficaram desestruturados. Então surgiu um espaço muito grande e havia uma crise ao mesmo tempo, no fim do governo Temer, né, havia uma crise político-econômica e foi ocupado esse espaço pelos setores mais radicalizados, que faziam uma oposição assim, não tão específica no sentido do econômico, do político, era mais de ser contra. Houve um momento assim e o Bolsonaro foi o representante dessa corrente. Ele, com a maneira de ser dele, a forma de ser, muitas vezes até um pouco aparentemente desconectado, mas ele ocupou esse espaço e foi para a eleição, né? Foi com a eleição, foi eleito e aí agora ele ocupou esse espaço, um espaço que não é pequeno, é metade quase do eleitorado, e radicalizou, né? Porque ele tem um linguajar radical, tem uma série de questões que a gente poderia colocar aqui se houvesse tempo, que cada um tem uma opinião diferente, né? Tem uma série de situações hoje no Brasil em que o
O Bolsonaro representa um setor mais radical, que eu diria de uma direita radical, e do outro lado tem um pessoal que está num processo que eu chamaria de centro-esquerda, porque o PT sozinho não daria conta de eleger o presidente, ele tinha que compor, então ele fez uma composição com o centro democrático, tanto é que chamou o Alckmin para ser o vice, né? E o outro lado já tinha uma definição, e foi realmente para o segundo turno, foram os dois para o segundo turno, repetiu o que se podia prever já naquele momento da política brasileira. E o resultado foi o resultado da eleição aí, né? Muito disputada, e muita gente pensava que o Lula ia ter uma maioria maior, né? Ele terminou ganhando com aproximadamente uns 2 milhões de votos, que como é que chama? Tem uma especificidade, mas não é tão grande, né? Porque votaram mais de 100 milhões de eleitores. Seu Juliana também, o senhor pode formalizar também a sua opinião, né, sobre essa questão, sobre essa polarização? Tá, primeiramente eu até ouso discordar um pouco da fala do meu nobre colega aqui. Primeiro o seguinte, o Brasil começou em 2013 um processo de redescoberta do povo, do poder das ruas, do poder do povo se manifestando, do povo buscando seus direitos, buscando impedir pautas que fossem desconexas da vontade popular. E boa parte dessa insatisfação popular não veio necessariamente no começo, não tinha a ver com esquerda, direita, nem polarização. Ela tinha a ver com a corrupção que estava generalizada no governo do Lula, da Dilma, corrupção essa que foi objeto de julgamento, que foi objeto de muitas prisões, devolução de bilhões em dinheiro. Então, esse processo de indignação das pessoas em relação à corrupção generalizada começou a mobilizar as pessoas. Em um dado momento, as pessoas começaram a ter consciência das consequências das ideias, porque uma das coisas que eu sempre falo é que você pode ignorar a realidade o quanto você quiser, mas você não pode ignorar as consequências que a realidade traz sobre a sua vida. Então, as pessoas começaram a refletir, começaram a surgir pessoas falando, e canais começaram a crescer, pessoas, lideranças. E quando a gente chega em 2017, perto de 2018, quando está no auge, né, ali do final ali do governo do PT, né, da era PT, né, que a Dilma já tinha sido impeachmentada, o que o Bolsonaro fez? Ele soube captar naquele momento a indignação das pessoas e a voz do povo, que majoritariamente é conservadora. O povo é majoritário, é o povo pobre, as pessoas simples, comuns. O trabalhador, ele é conservador na sua essência. Ele preocupa, sim, com a sua família, preocupa, sim, em ganhar o dinheirinho dele honestamente, e não ver. Ele não está preocupado com justiça social, essas coisas. Ele está preocupado em resolver a vida dele, em ganhar o dinheiro dele. Então, o Bolsonaro, ele soube capitalizar muito bem esse sentimento popular de revolta contra o sistema anterior, contra a corrupção generalizada, e ele conseguiu, obviamente, ganhar em 2018. Só que essa vitória dele deveria ter sido seguida de uma... quando ele assumiu o governo, ele não deveria ter mantido essa polarização como ele fez durante os 4 anos, de ficar ali o tempo inteiro ali, como se ele estivesse ainda num palanque. E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar antes de passar aqui a palavra, é que é interessante como só se fala de extremo quando está falando de direita, mas tem extremistas da esquerda hoje no Brasil, e isso não são poucos. Nós temos extrema direita? Tem pessoas que são radicais, sim, mas tem a extrema esquerda do outro lado. E ambos os candidatos fizeram composições com o centro, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Eles fizeram assim, tanto que eles ficaram praticamente empatados. E um detalhe muito importante dessa eleição, mais de 30 milhões de brasileiros se abstiveram. Então, a legitimidade desse próximo governo, ela não é das melhores. A gente já vê aí os protestos e as manifestações que estão acontecendo nas ruas. A legitimidade do atual governo, o Lula, ele acostumou, talvez, no primeiro mandato dele, que ele tinha uma popularidade muito alta,
mas agora ele vai enfrentar uma oposição muito forte. Realmente. O momento mais esperado dessas eleições de 2022 foi na data de hoje, né? As pessoas ansiosas, aguardando o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E ele se pronunciou hoje pela tarde. E temos o vídeo pronto aqui sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Pode jogar, Rafael. Começar? Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Após o pronunciamento do presidente Bolsonaro, nós vimos aí, ficou algo muito vago no ar. Após o intervalo, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, não saia daí. Contraditório. Antes, o transporte coletivo não saía do lugar. Mas aí veio o governo de Goiás e botou o negócio para andar. Com coragem, trabalho sério, o nosso transporte está cada dia mais forte. Hoje, 110 mil pessoas já usam o bilhete único. Dá para fazer até 5 viagens com um bilhete, sem precisar passar no terminal. O passe livre do trabalhador é outro avanço. Eu tenho direito até 8 viagens por dia, até no final de semana. A meia tarifa para curtas distâncias também já é realidade em Senador Canedo. Daqui a pouco, chega para todo mundo. Tudo isso sem aumento da passagem. É o mesmo preço desde 2019. Inflação? Não pega esse ônibus aqui, não. Para ficar melhor, em breve o eixo Anhanguera vai receber novos ônibus elétricos com ar-condicionado e Wi-Fi. E esse é só o ponto de partida. Em parceria com 18 prefeituras, mais melhorias estão a caminho. Governo de Goiás. Conte com essa força. Luz, câmera e ainda mais ação. O Claque tá de volta e dessa vez com uma baita novidade. Mas antes, deixa eu te mostrar um pouquinho sobre essa iniciativa. Para
Para quem não conhece, o CLAC é um edital de credenciamento do Projeto Ocupação Sesc que existe para valorizar os artistas locais. Em 2021, ele fez sua estreia e foi um verdadeiro sucesso. Centenas de artistas goianos continuaram suas apresentações, mesmo com os percalços da pandemia. Legal, né? Agora o CLAC é CLAC Retomada Cultural e desta vez tendo como parceiro o governo de Goiás. Não é motivo para aplaudirmos de pé. Nossa arte e cultura estão voltando com tudo. Por isso, o Sesc e o governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, querem que você, artista, seja parte disso. Acesse sescgo.com.br, confira o edital e conheça os municípios participantes. Monkeypox. Vamos nos cuidar para ela não se espalhar. A Monkeypox é transmitida de pessoa para pessoa, através do contato com gente infectada ou materiais e objetos contaminados. Por isso, todo cuidado é pouco e toda prevenção é necessária. E muita atenção aos sintomas. Em caso de suspeita, procure uma unidade de saúde. Estado de Goiás. Voltamos e agora para debater aqui, contradizer sobre a fala do presidente, né? Estou aqui com Tarzan de Castro. O senhor acha que vocês dois, né? Vocês não acham que a fala do presidente ficou muito vaga? Não tem dúvida, né? Eu acho que num processo eleitoral, num regime democrático igual é o nosso, eu acho que quem perde deve reconhecer. Perdi, disputei, participei, ou se não concordar, dizer por quê. Quer dizer, não ficou claro nem uma coisa nem outra. Né? Se não concordou, por que não concordou? Tem alguma denúncia a ser feita? Tem algo sério que aconteceu inaceitável? Não ficou nada disso claro. Também não ficou, eu não diria nem a civilidade de você reconhecer derrota e até cumprimentar o vencedor, que é o normal na democracia, e desejar que o governo dele realize o projeto que ele tem de governo. Eu tinha o meu diferente, o seu é que foi escolhido. Normalmente o processo se dá assim. Infelizmente eu não assisti isso, eu gostaria de ver. Por outro lado, tem esse movimento de caminhoneiro aí que a gente não sabe direito se isso foi feito sob encomenda para gerar uma situação de crise incontrolável e consequência, não permitir que haja uma transmissão de governo natural, tranquila, não sei, ficou uma opção de questões no ar. Para mim ficaram no ar e espero que nada aconteça mais de maiores consequências, mas a minha opinião é essa. Eu fiquei frustrado, esperava uma coisa muito mais civilizada, mais concreta, mais direta. Paulo, eu acho que faltou aí do presidente ele ser claro sobre o que ele achou realmente do resultado. Durante o período das eleições aconteceram situações realmente estranhas. Eu vou citar uma delas que eu vi, não foi pessoas que me contaram. Eu vi algumas pessoas denunciando. Eu baixei o aplicativo do TSE, o Pardal. O senhor conhece qual que é, né, senhor Tarzan? Pardal, né? Aquele é o de denúncias, né? É um programa de denúncias. É um aplicativo de denúncia do TSE, oficial do TSE. E quando você baixa o aplicativo, para você denunciar crimes eleitorais, denunciar qualquer compra de voto, seja lá o que for. E você podia, dentro desse aplicativo, denunciar todos os partidos, menos um. O PT. O PT. Não tinha a possibilidade, não tinha dentro do aplicativo a possibilidade de você denunciar o PT. Podia todos, PCdoB, o PL, todos, menos o PT. Então, isso é muito estranho. E eu vi várias pessoas falando sobre isso, não se tomou nenhuma providência. A gente viu um judiciário, principalmente o Supremo, agindo de forma ultrapassando as 4 linhas da Constituição, por exemplo, com a questão da censura prévia.
Eles censuraram um documentário que eles sequer escutaram, porque supostamente poderia influenciar de forma positiva ou negativa alguma coisa nas eleições, e do outro lado não se censurou. O TSE também, por exemplo, autorizou a campanha do Lula a chamar o presidente Bolsonaro de genocida, crime pelo qual ele sequer foi julgado, sequer foi denunciado formalmente, e não deixava, por outro lado, chamar o Lula pelo que ele é, uma pessoa que foi descondenada, o cara que estava preso, que tinha um processo que foi julgado em primeira, segunda, terceira instância, confirmado em todas as instâncias, estava preso e foi solto por uma manobra processual. Eu sou advogado, ele foi preso, ele foi solto, não porque ele foi inocentado, nem porque o processo não se descobriu falhas no decorrer do processo. Descobriram o seguinte, decidiram que o processo não era daquele foro competente e mandaram para outro. E aí anularam todo o processo daí para frente. Então, você dizer a verdade sobre o candidato não podia, mas por outro, você podia mentir. Então, ficou muito esquisito. Nessa anulação dos mandatos, ele agora como presidente, por ele estar sendo julgado novamente, né, por outra comarca, assim bem dizendo, ele não corre o risco de perder o mandato, porque lá ele tem um foro privilegiado. Mas ele está sendo julgado antes de assumir. Não corre esse risco? Se ele fora do poder, soltaram ele, fizeram toda essa chincana jurídica, ele agora no poder, ninguém tira ele de lá, ninguém vai fazer isso. Eu acho muito difícil, sim. Eu não concordo com as opiniões dele, né? Eu acho que o processo eleitoral as ameaças maiores que havia era do próprio governo, que criava uma série de empecilhos, uma série de situações, tanto do ponto de vista institucional, dentro da Constituição, dentro das liberdades de expressão que os dois lados deviam ter, e isso foi dificultado. Eu acho que eu sou de opinião que o judiciário brasileiro, nessa eleição, ele cumpriu um papel importantíssimo na defesa da democracia, na defesa do direito dos eleitores exercerem plenamente o seu. Tanto é que havia acusações contra a urna eletrônica, havia a urna eleitoral, tudo foi feito para tentar desviar o processo, e não se conseguiu. Eu acho que a condenação do Lula anterior, na minha opinião, foi para impedir o Lula de ser presidente da República, tanto é que ele foi eleito agora. Para mim, a maior prova é essa, entende? Montou-se um processo de corrupção contra o Lula, entende? Na realidade, por causa de uma possível chácara que ele passava fim de semana, que era parece de um amigo dele, e de um prédio que ele foi comprar um apartamento e na hora não gostou, não comprou, então tinha um triplex e uma chácara de uma pessoa que ele passava fim de semana lá, que era amigo dele. Quer dizer, foi condenado um cara que era candidato a presidente com plenas condições de ganhar a eleição. Então, aí é claro que eu acho que foi uma farsa aquele processo. Tanto é que ele terminou sendo anulado. Então, eu não vejo de jeito nenhum crime no Lula. Pelo contrário, eu acho que o Lula foi processado, e o Lula é um personagem mais importante da história contemporânea do Brasil. Não é à toa que já foi reconhecido pelos grandes líderes da humanidade. Nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, da China, as duas maiores potências, o presidente da França, da Alemanha, e pode citar, todo mundo já reconheceu, já foi convidado para participar de outra reunião de G7. Então eu acho que o Lula é um personagem. Eu morei 11 anos na época da ditadura, fugido. O Brasil era conhecido pelo carnaval e pelo futebol. Ninguém conhecia presidente do Brasil, quase não tinha brasileiro no exterior. Eles tinham uma visão que o Brasil era só carnaval e futebol. E o Lula chegou, e eu acho que ele fez um governo diferenciado, um governo que valorizou as pessoas mais humildes, fez integração, um governo que combateu o racismo, que criou oportunidade para negros e índios e outros ir para a universidade. Eu não vou ficar citando aqui, porque também eu não sou do PT, nunca fui, mas eu acho que não se pode cometer injustiça com o Lula, porque está cometendo injustiça contra as grandes conquistas do povo brasileiro na modernidade. Minha opinião é essa, sobre o Lula. Voltando sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro, na hora que ele fala em questão das manifestações, né, ele fala que devemos fazer manifestações pacíficas, não como o pessoal da esquerda, né? Ele fala com essas palavras, não fica no ar algo assim para que os caminhoneiros continuem as manifestações, para que algo seja feito
Tipo, o artigo, o pessoal tem pedido muito. Olha, eu vou dizer a verdade. Eu já vi manifestação de direita e de esquerda em loco, estando lá. Black Bloc, aquele pessoal lá, eles realmente fazem uma arruaça. Eles vão ali para quebrar tudo e para desestabilizar a ordem. E já vi várias manifestações, vi manifestação aqui que teve mais de 100 mil pessoas nas ruas aqui, subindo 85, uma ordem perfeita, as pessoas, todo mundo, família, velhinho, criança. Então, eu acho que o que o presidente quis dizer é o seguinte: olha, nós temos que ter o direito, e isso está na Constituição, o direito de manifestação, só que a gente não pode fazer como a esquerda gosta de fazer, que é invadir propriedade, quebrar tudo, como o MST. O MST historicamente entrava lá nas fazendas, quebrava, entrou na Embrapa, quebrou tudo, negócio de pesquisa. Então, assim, eu acho que o que ele quis fazer é menção a isso, né? Não se apropriar de um método que é condenável, né? Que é a subversão da ordem pela esquerda revolucionária. Com relação ao processo do Lula, tinha mais de 3 mil provas no processo. Foi confirmado no TRF4, foi confirmado no STJ. Para fazer uma armação desse tamanho, teria que ser assim uma coisa colossal, com juízes. Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, se você pegar declarações deles da época, o próprio Barroso, Alexandre de Moraes, todos eles têm declarações gravadas de que o Lula e o PT comandaram o maior esquema de corrupção da história da humanidade aqui no Brasil. Então, para mim, o grande legado do Lula é essa mácula da corrupção generalizada e do desprezo pelo povo brasileiro por conta da falta de respeito à coisa pública. Isso, para mim, é o grande legado dele. Mas vamos, essa divergência a gente não vamos resolver, agora, né? Porque esse discurso da corrupção, eu achei simplório e, ao mesmo tempo, ele caiu... Concordo com isso, é simplório, sabe por quê? O problema não é nem a corrupção em si, o problema é o tanto de dinheiro que foi para o narcotráfico, o tanto de pessoas que morreram em decorrência dessa corrupção, dinheiro que foi para Cuba. Aliás, os grandes líderes que vieram cumprimentar o Lula aqui, o Maduro já cumprimentou, o Ortega já parabenizou o cara da... O Biden, são pessoas da esquerda, são pessoas da esquerda. China é uma ditadura. O assunto começou a ficar bom, né? Esquentar. A China é uma ditadura. O Biden é um fraco, um velho senil. Que é o que fez oposição ao Bolsonaro, o governo inteiro, também não presta para nada. Lula é o maior personagem da história contemporânea do Brasil, não tem dúvida nenhuma. O maior ladrão da história contemporânea. O assunto começou a ficar bom, né? Vulgar, isso é vulgar. O assunto começou a ficar bom, começou a esquentar. Vulgaridade. É um grande personagem. Com esse tema, nós vamos para o intervalo rapidinho, novamente, não sai daí. No trânsito, você nunca segue sozinho. Pedale preferencialmente na ciclofaixa. Evite atravessar fora da faixa de pedestres. E respeite a sinalização e os limites de velocidade. Juntos, salvamos vidas. Detran e Estado de Goiás. Saúde mais investimento é igual a Aparecida. Cidade Solução. Cuidar de você é prioridade da Prefeitura. No HMAP, a saúde pública é de qualidade. Temos o maior hospital público construído e mantido por uma prefeitura no Centro-Oeste. O único fora de São Paulo com gestão Albert Einstein. Além de 5 UPAs, 40 UBSs e um centro de especialidades. Prefeitura de Aparecida. Trabalho eficiente. Cidade inteligente. Dá pra ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Estamos de volta. O intervalo foi bem rápido. O nosso assunto aqui, o nosso tema sobre
o pronunciamento do presidente Bolsonaro gerou uma conversa muito boa, um assunto muito bom. E agora vamos chamar o assunto sobre paralisação dos caminhoneiros. Nós temos até imagem, se puder jogar, Rafael. Nós temos imagens da paralisação nas rodovias, dos caminhoneiros. Diante disso, dessa paralisação, vai afetar, né, economicamente, com certeza, porque nós já temos experiências, né, de outras paralisações. Como que vocês analisam essa paralisação? Eu, por coincidência, quando houve o golpe de Estado no Chile contra o general, porque o general Pinochet comandou, contra Salvador Allende, eu estava no Chile e asilado político, perseguido pela ditadura aqui, todo mundo, é comum isso, todo mundo sabe, eu passei 5 anos na cadeia, fui torturado em vários lugares do Brasil e eu fui para o Chile fugido e me exilei lá. Então lá, para derrubar o governo do Salvador Allende, era preciso criar um ambiente favorável, desestabilizar a economia, desestabilizar politicamente, e o maior fator de desestabilização que teve lá naquela época foi uma greve de caminhoneiros, de transportadores. Eu me lembro como fosse hoje. O país praticamente paralisou, mas só o que tem que naquela época, setores dos Estados Unidos fora, etc., apoiavam o golpe, como apoiou em 64, e hoje não apoia aqui. Então, esse movimento aí de caminhoneiro aqui, se ele tiver o objetivo de criar um clima para um golpe de Estado, vão quebrar a cara, porque não tem condições, não tem apoio, o Bader não está apoiando isso, os Estados Unidos não está apoiando golpe de Estado aqui no Brasil. Então, eu acho que aqui houve uma eleição importantíssima, correta. Detalhes que teve de um lado, não teve nada errado maiormente nessa eleição, portanto é uma eleição legítima e a greve dos caminhoneiros procura, na minha opinião, bagunçar, criar um clima de caos para criar um ambiente de golpe. E não deu certo porque muita gente que foi eleito, junto até com o Bolsonaro, da mesma área, o candidato a governador, senadores, etc., não apoiou a greve dos caminhoneiros, porque isso é um absurdo, é um desequilíbrio, é uma atitude absolutamente contrária aos interesses da sociedade. Prejudicar pessoas que estão aí voltando do trabalho, pessoa que está doente, eu vi até pessoa que faz transfusão de sangue diária, não pôde chegar porque eles paralisaram de uma maneira absurda. Isso não é a vontade do povo brasileiro. E, felizmente, parece que está terminando. Eu acho que todos os movimentos revolucionários, sejam de direita ou de esquerda, eles têm mais ou menos a mesma estética. Se você for para a Revolução Russa de 1917, se for ver as revoluções que colocaram vários ditadores, inclusive de esquerda, Cuba, tudo, sempre você vai ver esses movimentos de desestabilização do Estado, você vai ver pessoas nas ruas, você vai ver líderes surgindo, né, dentro dos movimentos. Mas uma das coisas que um movimento revolucionário precisa para dar certo, ele precisa não só das pessoas ali fazendo aquele papel ali nas ruas, né, o papel de gritar, de ocupar os espaços, precisa ter uma inteligência muito bem estruturada por trás, eu não consigo enxergar isso, e uma liderança política ou de um grupo ou de uma pessoa que dê uma direção para onde se vai. E também não estou vendo isso. O próprio Bolsonaro, ele não deu nenhuma direção. Se ele tivesse feito um pronunciamento dizendo, olha gente, continuem nas ruas, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos seguir tal caminho, não fez nenhum desse tipo de pronunciamento. As principais ditas lideranças que se autoproclamam de direita ou conservadores, também não tenho visto eles fazendo declarações de rumos, ou seja, enfim, então me parece muito mais um movimento de indignação coletiva. E aí eu entro na questão de que quem sempre defendeu que as pessoas que se sentem indignadas contra algum tipo de opressão ou contra algum tipo de injustiça, que elas se manifestassem, que elas protestassem, que elas invadissem terras e tudo mais. Então, o que a gente está vendo hoje é o povo brasileiro que não concordou, talvez, aí com a situação, com o resultado, justamente como a gente falou aqui no começo, por ter sido um resultado muito apertado. Então, provavelmente, vai ter aí durante um bom tempo. Agora, se não aparecer nenhuma liderança de nome, e aí quando eu falo isso, teria que ser o Bolsonaro ou alguém do mesmo quilate dele,
para poder liderar as pessoas para algum processo, seja lá de tomada, seja lá o de que for. Então, eu não estou vendo essa movimentação de ninguém, nem do Bolsonaro. Então, eu acho muito difícil que esses movimentos se perpetuem, até porque daqui a pouco a polícia já vai começar a tirar de lá, vai começar a ter a ação da tropa de choque. Já iniciou, enfim, já né, iniciou. Então, daqui a pouco, muitas dessas pessoas vão ser presas e elas vão ter que, enfim, né, passar aí um tempo pensando aí na situação e, enfim, espero que o Brasil possa melhorar, né, daqui para frente, mas a gente está percebendo que não vai, né? De muito amor, de muita paz, de muita compreensão. O país está dividido demais. Tem filho brigando com pai, com mãe, neto com avô, irmão com irmã. Nós temos que fazer tudo para acalmar esse país, entrar numa etapa de confraternização, se possível, porque continuar desse jeito é muito ruim. Eu acho que a luta democrática é válida e precisa que haja democracia, que haja disputa, tudo bem, mas não de ódio, não de um achar que tem que destruir o outro fisicamente, ou até nem a ideia do outro eu acho que deve ser destruída. Todo mundo tem o direito de ter suas ideias, de divergir, de pensar diferente e tudo, mas decidiu na urna, vamos seguir, vamos fazer o país viver em paz, viver as famílias se reunirem em paz. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Eu nunca vi nada tão dividido como atualmente, então, sinceramente. Eu tenho esperança, sabe, de que isso acalme e que daqui a uns dias as coisas fiquem possíveis de ter oposição, de ter a situação, de ter opiniões diferentes, de ter debate, mas com respeito e com fraternidade. Eu penso isso. Mas com esse governo do presidente Bolsonaro, nós podemos ver que ele surpreendeu uma questão, né? Nós temos que ser imparciais nessa questão, que teve pandemia no mundo inteiro, né? O pessoal fala, mas a pandemia tal. Mas a pandemia foi no mundo inteiro, até então tem países muito pior do que o Brasil, e logo após a pandemia, quando as coisas começaram a encaminhar, existiu uma guerra, né, entre dois países que também afetou o mundo. As pessoas falam muito isso. O Brasil não está muito bem para um país que passou por uma guerra e uma pandemia? Olha, do ponto de vista econômico, o Brasil está com uma das menores inflações do mundo. Dos países da OCDE, a gente está em terceiro ou quarto lugar. Os Estados Unidos, por acaso, estão com uma inflação muito maior do que a nossa. A Argentina aqui, que é do lado aqui, que é inclusive o pessoal amigo aí do Lula, eles estão com 100%, vão bater o ano com 100% de inflação. A questão do Auxílio Brasil, que ajudou muita gente, a condução da pandemia no que tange, por exemplo, a preservação dos empregos, apesar do lockdown, né, que mandou fechar as empresas e para evitar que as empresas houvesse demissão em massa, o governo fez uma complementação, né, do salário dos trabalhadores. Nós temos hoje as estatais no Brasil dando lucros estratosféricos. A Petrobras deu um lucro gigantesco agora esse ano. Então, assim, ao contrário do que antes só dava prejuízo e estava só afundando. Então, assim, a gente vê do ponto de vista da economia. Hoje eu estava ouvindo uma notícia que esse Natal vai aumentar, dobrar as expectativas aí em relação ao Natal passado, em termos de vendas, né? O comércio está contratando, inclusive, as pessoas. Então, assim, eu acho que essa desestabilização política, viu, Tarzan, ela não é boa para ninguém, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ninguém. Nada disso que está acontecendo hoje no Brasil ajuda para a gente, o Brasil crescer e o Brasil ir para frente. Agora é só porque as pessoas têm o direito de se indignar com as coisas, né? Tudo bem, acho agora que é isso. Existe um lado no Brasil que a gente tem que ver. Existe milhões de pessoas no Brasil que não está tendo o que comer, mas são milhões, coisa atinge 30 milhões de pessoas. Isso nunca houve antes na história do Brasil. Nós temos ainda um nível de desempregado altíssimo, quer dizer, e tem o chamado subemprego, o informal, porque antigamente as pessoas tinham carteira assinada, ele tinha as suas férias, ele tinha o fundo de garantia, ele tinha a aposentadoria no final. Hoje o que tem de informal, de gente que não tem carteira assinada, que não sabe o que vai
ser o amanhã, porque ele não vai ter direito à aposentadoria, ele não vai ter fundo de garantia, ele não vai ter nada. E esses milhões que passam fome. Então a situação não pode ser pintada simplesmente pelo um momento de mercado. Porque e os milhões que não participam do mercado, que não tem dinheiro para comprar roupa, que vive aí na rua pedindo esmola? Basta sair nas ruas para ver. Então a gente tem que enfrentar esses problemas. E eu não estou vendo assim vontade de solução desses problemas nesse governo que está terminando. Eu não vi, entende? Ele fala num mercado, numa situação de mercado, mas é algo que está no informal ainda. Posso dar uma informação assim bem preciosa, bem rapidinho. A taxa de desemprego hoje no Brasil é a menor em 16 anos, tá? A gente hoje nós temos ainda 10%. Não, menos de 10%, 9%. Pois é, 10, 9, então, é a menor coisa. Em 16 anos. Então, ela é muito alta ainda. E não tem 30 milhões de pessoas passando fome, não. Eu vi o relatório. Nós temos, parece que mais de 20 milhões graças de pessoas a Deus que tem os informais. Não, graças a Deus, não. Esses informais não estão com futuro garantido nenhum ainda. Ninguém então, é preciso que esteja, é preciso que tenha garantia, que vai aposentar, que vai ter uma aposentadoria, que quando adoecer não fica só, tenha condições de comprar um medicamento, de viver, enfim, são problemas que estão aí, que precisam ser resolvidos. Eu espero que esses problemas sejam resolvidos com o passar do tempo. Ninguém vai resolver isso também do dia para a noite. Com essas falas, nós vamos para mais um intervalo, o nosso último intervalo, e voltamos daqui a pouco. Proteção. A maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos. A segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia. E desde 1991, trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção. Estamos de volta para o nosso último bloco. E agora, neste último bloco aqui do programa Contraditório, eu quero chamar alguns twitters, de alguns deputados políticos após o pronunciamento do presidente Bolsonaro. O André Janones tuitou o seguinte: me restringo a dizer, pequeno, trágico e curto. Isso serve para o mandato e para discurso final. Deixa o poder por entrou, pela porta do fundo. Acho que ele queria dizer, deixa o poder por onde entrou. Nicolas Ferreira, presidente deixou claro que as manifestações se deram pela indignação e injustiça do processo eleitoral. Devem ser respeitadas desde que sejam pacíficas e não se igualem aos métodos da esquerda. Além de que a oposição não jogou dentro das 4 linhas. Tem mais, Rafael? Aí, fica bem claro, então, esses twitters, os dois são apoiadores, do presidente Bolsonaro, que é o mesmo que a gente conversou aqui, sobre ficar um ar nesse pronunciamento do presidente Bolsonaro. Averiguando esses twitters, muitas pessoas se posicionaram da mesma forma sobre esse ar de indagação, indignação da população, desses manifestantes, eu queria saber de vocês também, se há indignação de vocês nesta política, tanto para um lado quanto para o outro, Bom, eu me limito a dizer o seguinte, todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, de ter a sua indignação, todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, desde que respeite o direito do outro, de fazer o mesmo.
Então, é óbvio que com uma fala muito lacônica do presidente, que não deu direção, como eu falei, e não deixou muito caminho, apenas ele deu indicações, indícios do pensamento dele a respeito do processo eleitoral. É claro que tem pessoas que vão se sentir tristes com isso, tem pessoas que vão se sentir encorajadas e tem pessoas que vão achar que ele deveria ter sido, como o próprio Tarzan colocou aqui, né, deveria ter simplesmente reconhecido o resultado, pegar na mão do vencedor. Outros acham que não. Então eu acho que a gente só tem que respeitar o processo democrático e o contraditório das pessoas. Respeitando isso, o direito das pessoas de se indignarem, para mim é um jogo político. Não tem... O que a gente vai fazer? Eu não tenho caneta nenhuma na minha mão para determinar o que os outros têm que fazer. Quem tem o poder é que tem que se resolver para cima lá. Eu volto a dizer que eu acho que foi frustrante, que eu acho que dentro do processo democrático que nós vivemos, o embate foi tão grande que eu acho que o Lula e o Bolsonaro tinham que ter a responsabilidade de passar do processo eleitoral, acalmar a população, diminuir os ímpetos de agressividade que nós estamos assistindo até agora. Pelo contrário, o pronunciamento não criou condições para isso. Eu acho que tinha que ter isso. Espero que o Lula está fazendo isso até, está tentando falar que vai governar para todo o povo, que não vai ser presidente só do PT, nem só do quem apoiou ele, sim de todo mundo, porque eu acho que o Brasil está precisando disso. Nós estamos precisando de um momento de paz, de compreensão e que permita ter as ideias, como você colocou, diferente, mas com respeito, com consciência. Isso faltou. Eu acho que faltou no pronunciamento do Bolsonaro e é lamentável, porque num país do tamanho do nosso, com a diversidade que nós temos, entende? A gente precisa de ter alguns pontos de referência que servem de base para que o país mantenha unidade, que o país mantenha fé no futuro, confiança, tranquilidade. Nós estamos precisando de lutar contra o racismo, contra aí tem coisa assim, feminicídio, nós precisamos de lutar contra a desigualdade social, nós precisamos criar um clima democrático de viver em paz, entende? De estarmos de bem conosco em primeiro lugar e com os outros e a sociedade como um todo. Eu penso isso, acho que vamos lutar para que isso aconteça e aconteça dentro de um processo de melhoria de vida e de conquistas sociais e democráticas permanentes. Quando fala assim também da liberdade de expressão, né, tanto nas redes sociais, no Twitter, o jornalismo, ele tem um artigo 220 que permite isso ao jornalismo, né, ele ser imparcial, ele ter opinião própria e levar a informação, né. Por que houve tanta cassação, né? Vamos colocar assim, cassação, caçando tanto e fiscalizando tanto o jornalismo nessas eleições de 2022? Porque não se respeitou o que está escrito claramente na Constituição. O artigo 220 ele diz que é livre a manifestação do pensamento, tal, por qualquer meio, seja por qualquer meio que for. O parágrafo 2º do artigo 220, ele diz assim, que é vedado, é expressamente vedada a censura prévia de qualquer obra artística, cultural, jornalística, enfim. O Supremo Tribunal Federal, ele criou uma fantasia jurídica chamada fake news, que não tem definição legal. A palavra fake news, ela não existia praticamente no mundo antes da eleição do Trump. Quem estudou aí as tendências, aí fizeram um estudo sobre isso, a palavra fake news, ela começou a surgir como uma frase de efeito logo depois que o Trump se elegeu nos Estados Unidos, foi crescendo e começou a virar um método para calar a boca de quem você não concorda, que é o que a esquerda normalmente faz. Eles não gostam, não é o caso do Tarzan que está aqui debatendo, mas muita gente, eu já passei por experiência, inclusive de ser expulso de universidade federal porque eu tinha um pensamento diferente, ser expulso de forma violenta. Então, assim, muita gente de esquerda não gosta de debater as ideias, gostam de, eu estou certo e pronto. Então, e o Supremo Tribunal Federal criou essa ficção jurídica da fake news, que não tem definição legal.
não é um crime definido em lei. Para você poder punir alguém, inclusive a Constituição diz isso, né? Ninguém será condenado sem sentença, tal, e ninguém será, não haverá crime sem lei que antes o defina. E você não pode punir uma pessoa por um crime ou por alguma coisa que não tem definição legal. E fake news não tem. Então, eles criaram essa definição, essa ficção jurídica, e passaram a perseguir canais, especialmente de direita, especialmente conservadores. Foi o caso do Brasil Paralelo, da Jovem Pan, de alguns canais de direita. Aí eu digo o seguinte, na lei o que está previsto? Se eu falar mal do Tarzan, ou de qualquer pessoa, falar mal, inventar uma mentira, cabe a ele me processar por crime de difamação, calúnia, injúria. Eu não posso ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele entrou dentro do jogo como um ente político e não como um ente jurídico. E eu que sou advogado, eu me formei, inclusive, estudando livros do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, dessa turma toda, me sinto envergonhado de ver que um tribunal superior, que deveria prezar pela Constituição, transgride a lei sob um pretexto, até, vamos dizer, eu vou até admitir que o pretexto seja nobre. Nós precisamos evitar as fake news. Mas para você evitar as fake news, isso precisa estar definido em lei, e não existe isso. E quem prometeu regular os meios de comunicação chama-se Lula, que é o cara que está lá e que já falou que vai fazer isso quando ele estiver no poder. Você está levantando coisas importantes, provavelmente de comunicação, que mereceria mais tempo para discutirmos as formas de comunicação, de jornalismo, de imprensa que surgiram ultimamente. Elas são tão variadas, são tão diversas e cria-se uma, como é que diz assim, uma metodologia e uma ação na variedade que existe, que a justiça, eu acho, nem a nível mundial ainda conseguiu. Você vê que toda hora tem conflito com o UOL, com o Google, a nível mundial, porque está intervindo nisso, porque fala que a China está intervindo, que os Estados Unidos está intervindo internamente, porque os meios de comunicação hoje são tão variados, a forma de ser, que a justiça ainda não conseguiu. Eu não estou defendendo a justiça, não. Eu acho que ainda não houve a possibilidade de você traduzir em leis todas as formas de regular isso, de regular e de controlar. O que tem de robô, o que tem de tudo funcionando, repetindo das fake news e outros news que tem por aí afora, que é complicado. Então eu acho que é um período que nós estamos vivendo e eu quero ter a impressão, posso estar enganado, que a justiça eleitoral, a justiça do modo geral, tentou conter um pouco de um lado e de outro. Eu acho que eles fizeram isso com direita, fizeram com a esquerda, fizeram uma tentativa de criar um equilíbrio para que as comunicações fossem utilizadas e não prejudicassem demais uns aos outros e os interesses gerais da eleição. Eu penso assim, entende? Eu estou pensando que isso ainda vai custar um tempo até chegar à possibilidade real de você ter novas leis ou novas regulamentações para assambarcar, eu vou usar isso, todas as formas e a diversidade que tem hoje nos chamados veículos de comunicação. Exatamente. Mas isso seria um papel da Câmara Federal, né? Criar essas leis, né? Para controlar, né, essas mudanças, para que não haja tanta mentira, né? Mas eu acho que seria a democracia, esses canais diferenciados, porque houve tanto o jornalismo de esquerda, né? Quando surgiu o jornalismo de direita, começou a surgir esse atrito, né? E chegamos aonde chegamos hoje. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e dizer, Sr. Tarzan, que o senhor é sempre bem-vindo aqui na TV CMN e esperamos o senhor aqui mais vezes. Tá bem, muito obrigado. Nós também estamos contentes com a participação. Nós tivemos a oportunidade de expressar ideias diferentes, mas com, como é que diz, com respeito e com o espaço que vocês deram para discutir. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Giuliano, agora eu falei certinho, né? Certo. Mioto, pela sua participação, dizer que é sempre bem-vindo aqui na TV CMN. Que agradeço, obrigado por ter a oportunidade de trocar ideias aqui com o Tarzan e com os nossos espectadores aí. E fica a reflexão, né? A gente poder ter esse direito de trocar ideias e de ter divergências, né? Se isso acabar, acho que nada no mundo justifica
a justiça intervir nesse direito sagrado que nós temos aqui de divergir. O canal Metropolitano de Notícias, a TV CMN, é o canal que mais traz programas com informações, debates políticos neste ano de 2022. Para você ficar bem informado politicamente, compartilhar ideias, fique sempre conectado aqui no canal Metropolitano de Notícias. Esse foi o programa Contraditório de hoje e eu agradeço a você, telespectador, pela sua participação e pelo seu carinho.